Nós falamos sobre o que são ações, falamos o porquê uma empresa abre capital na bolsa, falamos sobre o mercado primário, o mercado secundário e agora vamos entender um pouco das vantagens e dos riscos de se investir em ações, né? Então, vamos lá, vantagens. Bom, qual que é uma vantagem de se investir em uma ação? A vantagem é você participa ativamente de uma ideia de uma pessoa e participa do resultado dessa empresa. Então, vamos supor que a pessoa tem uma ideia fantástica, como por exemplo o Google, e você vai lá e participou, comprou o IPO do Google lá no começo. Bom, não preciso nem falar que quem comprou as ações do Google no começo hoje está milionário, né? A Google provou-se ser uma empresa que cresceu muito ao longo dos anos, é o principal buscador hoje, nós temos, né, no momento que eu gravo esse curso, é uma das líderes do mercado, tem dominância total no mercado, tem lucros absurdos e quem comprou essas ações lá no começo, quem acreditou, na época não sabia o que ela ia se tornar, mas acreditou no projeto e consequentemente teve participação nos resultados, recebendo dividendos gigantescos ou valorização da sua ação. Então, quem comprou a ação lá no momento que a Google nasceu, hoje tem uma rentabilidade de muito mais de que 10.000%, né? Pode ter vendido essas ações e ter ficado com um lucro realmente a pessoa mudou de vida. Então, eu acho que é uma das vantagens das ações são isso, você participar de boas ideias, participar de bons negócios, mesmo você não tendo uma empresa, mesmo você não tendo essas ideias. Você só precisou ali desprender o seu capital, né, ter investido e ter acreditado no projeto. Bom, com relação a mais uma vantagem é que justamente por isso as ações elas trazem uma rentabilidade muito maior que a renda fixa. Você tem ali uma participação maior em risco, né, daquela ideia não dar certo, mas se ela dá certo, se a empresa dá certo, se ela tem um bom resultado, consequentemente o seu resultado vai ser infinitamente maior que o da renda fixa. Exatamente, lembra que eu falei para vocês que no mercado financeiro, quanto maior o risco, maior o retorno? Isso, as ações elas possuem um risco maior do que a renda fixa, mas atrelados a um ótimo retorno também. Então, esse é um dos benefícios com relação aos outros investimentos que eu entendo das ações. Bom, então vamos lá ali entender um pouco melhor. Participar dos resultados significa valorização das ações ou receber dividendos, certo? E quais são os riscos agora em você investir em uma ação? Bom, os riscos é exatamente o contrário. Daquela ideia, daquele projeto, daquela empresa não dá certo. Então, imagina que ela abriu um IPO e tinha ali um fluxo de caixa projetado para receber e acabou por algum motivo não acontecendo. Quando essa expectativa ela não é confirmada, o mercado começa a vender essas ações. Fala, eu não quero mais estar associado a essa empresa. Lembra que eu falei? Vender ela lá no mercado secundário? Isso significa que os preços das ações vão começar a cair muito repentinamente. Então, quando se comprovarem que aquele projeto não deu certo, ou pelo menos não trouxe o retorno que eles esperavam no momento que combinaram no momento da IPO, as ações elas vão cair de preço e aí você vai ter uma rentabilidade negativa. Isso é um dos maiores riscos de se investir em renda variável, de se investir em ações. E, por outro lado, se a empresa não tem lucro, se a empresa não tem resultado dos seus projetos, ela também não consegue distribuir dividendo. Lembra? O dividendo é uma parte do lucro que será distribuído para os acionistas. Então, se ele não tiver lucro, ele não vai distribuir dividendo. Então, você fica com uma ação que não está pagando dividendo, uma ação que não tem lucro, uma ação que não tem rentabilidade, e aí você acaba tendo uma perda de capital investido. Bom, esse é um dos principais riscos aqui de se investir em ação. Então, você tem aqui, eu vou citar alguns riscos aqui para vocês entenderem. Risco de continuidade. Então, o que é? Se uma empresa falir, ela não continuar mais, a sua ação vai valer zero. Beleza, OGX, das empresas do Eike Batista lá, quem lembra, que é um pouco mais velho aí, vai saber que existiu no passado uma empresa que abriu uma IPO que prometia altos retornos no investimento de petróleo, né? Extração de petróleo. E vimos que não passou do PowerPoint. A empresa não conseguiu executar os seus projetos, consequentemente, ela foi a zero. Sim, pessoal, foi um dos poucos casos da bolsa em que a empresa foi a zero.
você não conseguia, você perdeu todo o seu dinheiro investido, né? Então esse é um dos riscos. Bom, risco de mercado. O risco de mercado é o que eu comentei. No mercado secundário você tem oscilações de preços. Então existem momentos do mercado que o mercado está um pouco mais apreensivo e começa a vender mais ações do que comprar, os preços caem. Então imagina que você precisa daquele dinheiro que você investiu em um momento errado e quer vender aquelas ações. Você vai acabar perdendo dinheiro. Por isso que a gente comenta aqui sobre a reserva de emergência, né? Que é para que isso não aconteça. Mas é um dos riscos das ações, o risco de oscilação do mercado. Bom, risco da elevação da taxa de juros. Como que esse risco funciona? Quando a taxa Selic, quando a taxa de juros ela aumenta, significa que o investidor que investe em renda fixa vai ter um retorno maior. Ele vai pensar assim, por que eu vou comprar uma ação sendo que a taxa Selic está me dando um retorno maior do que ela paga em dividendos? Isso faz com que tenha uma pressão vendedora maior no mercado secundário. Faz com que o valor das ações caia. Então, quando os juros, geralmente taxa Selic, taxa básica, está muito alto, o preço das ações estão descontadas. Mas aí é que entra a nossa estratégia. Quando você investe numa empresa para longo prazo, significa que vão ter ciclos econômicos, vão ter momentos em que a taxa de juros vai estar mais alta e momentos que a taxa de juros vai estar mais baixa. No momento que a gente grava esse vídeo, a taxa de juros está no topo histórico, né? No topo histórico não, no topo dos últimos 5 anos aí. Significa que as ações estão com preço descontado. Então, você tem oportunidades de comprar as ações nesse momento porque muitos investidores simplesmente saíram das ações e foram para a renda fixa, não porque aquela empresa tá lucrando menos, não porque aquela empresa está mais arriscada, simplesmente porque a renda fixa está pagando mais. E aí eles fazem essa migração gerando oportunidades no mercado. Mas sim, é um risco de oscilação, porque o seu preço da ação nesse momento vai estar menor, por exemplo, do que quando a taxa de juros estava em 2, 3%. Beleza? Vamos para mais um risco aqui. Bom, risco cambial. As empresas, elas fazem exportações. Significam que elas vendem produtos para outros países. E qual que é a moeda aí principal? Geralmente é o dólar. Pode acontecer em outra moeda, mas a moeda principal atualmente é o dólar. Então, quando você tem uma variação do dólar, vamos supor, risco de... se o dólar diminuir, vamos supor que o dólar hoje, se eu não me engano, o dólar está a R$5. Se ele cair para R$4, significa que eu vou ter uma rentabilidade menor em uma empresa que faz exportação, certo? Beleza. Por outro lado, tem empresas que têm custos em dólar. Significa que elas importam matérias-primas. Essas empresas, quando o dólar sobe, elas têm um resultado menor, um lucro líquido menor. Ou quando o dólar cai, ela tem uns resultados melhor. Então esse risco a gente chama de risco cambial. Para as empresas que exportam, quando o dólar sobe é melhor. Mas para as empresas que importam, que têm custos em dólares, quando o dólar sobe é pior. Entendeu? Então tem sempre, quando você for analisar uma ação, uma empresa, você precisa saber de onde vem a receita e de onde vem os custos dessa empresa. Se eles estão na moeda local ou se eles estão em outra moeda, tá? Esse é o risco cambial. Beleza. E por último aqui, o risco da inflação, que é a perda de compra dos consumidores. Bom, quando você investe em uma empresa que não remunera você acima da inflação, vamos supor que essa empresa te pague 2% ao ano de dividendo e a inflação está 4% ao ano. Significa que eu vou perder o meu poder de compra ano a ano. Esse também é um dos riscos atrelados aqui em renda variável. Beleza? Bom, como a gente gera esse risco? Diversificando, né? A gente comprando diversos tipos de ações, diversos tipos de empresas em diversos tipos de setores diferentes, comprando diversos tipos de investimentos, ou seja, fundos imobiliários, renda fixa, tudo isso limita esse risco que você corre na renda variável. Mais para frente, quando a gente estiver estruturando uma carteira de investimentos, a gente vai ensinar vocês como calcular e como medir esse risco.